5 anos investindo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Será que valeu a pena? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu vou compartilhar com você todos os meus investimentos aqui, o que eu fiz, o porquê eu resolvi investir nos Estados Unidos. E muitas pessoas me perguntam, poxa André, mas no Brasil a gente tem tantas oportunidades, por que você investe aí cerca de 30% do seu patrimônio nos Estados Unidos? E aí é a grande chave da questão que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas, lembrando pessoal, neste vídeo eu não faço nenhum tipo de recomendação de compra, tá? Você é o responsável por investir o seu dinheiro. Eu estou aqui apenas compartilhando as minhas experiências, né, e as minhas estratégias com você que eu faço lá nos Estados Unidos. E antes de mais nada, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal educativo, valorize a mídia alternativa, é muito importante que você ajude aí os educadores financeiros aqui no YouTube e só de apertar o botãozinho de curtir já ajuda muito a gente por aqui. Mas antes de falar o porquê que eu invisto nos Estados Unidos, a gente precisa relembrar a história. O que aconteceu com o cenário econômico até mesmo aqui no Brasil desde 2015, tá certo? Onde nós tivemos uma nova esperança econômica. O Brasil, a Bolsa de Valores, no caso, estava em 43 mil pontos e chegamos em 115 mil pontos em dezembro de 2019. Isso porque nós tivemos ali a saída da presidente Dilma, né, o impeachment da presidente Dilma, tínhamos um novo presidente, passamos por novos momentos aí na economia brasileira e tudo isso despertou uma esperança de melhora, né, de novos ares aqui para o nosso país. E a Bolsa de Valores realmente ela se multiplicou praticamente 3 vezes e nós tivemos ações aqui no Brasil que realmente se multiplicaram até mais do que 3 vezes aí nesses últimos anos. Então realmente foram anos de glória para a Bolsa de Valores aqui no Brasil e a renda fixa estava pagando menos. E isso atraiu milhares de investidores para a Bolsa de Valores. E isso realmente fez com que ações se valorizassem muito. Lembrando que as ações elas se valorizam na Bolsa de Valores através da procura por elas. Então é aquela questão, né? Muitas pessoas querendo comprar determinado ativo, ele se valoriza. Isso também acontece na Bolsa de Valores e nós passamos momentos onde a renda fixa estava pagando pouco e a Bolsa de Valores, com uma melhora da situação econômica aqui no Brasil, também estava entregando bastante. Então nós tivemos aí ações se valorizando bastante aqui no Brasil. E comigo não foi diferente. Eu apertei o pé ali entre o ano de 2015 e 2020 e realmente eu fiz muitos investimentos aqui no Brasil e fiquei com um percentual do meu patrimônio elevado em ações aqui no Brasil. E nessa época eu também já investia nos Estados Unidos, porém eu não tinha nem 5% do meu patrimônio investindo lá nos Estados Unidos. Eu estava com uma participação muito grande aqui no Brasil. A minha carteira estava desbalanceada. Isso eu tenho essa visão hoje, tá? Olhando para trás pelo retrovisor, eu tive essa visão, né? Porque realmente no presente ali eu achava que estava tudo bem, aqui no Brasil as coisas iam decolar, as coisas iam muito bem, eu ia ganhar muito dinheiro, então não me preocupei em aumentar os meus investimentos nos Estados Unidos. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Em 2020 o mundo parou e veio a pandemia aí que nós todos tivemos que ficar presos em casa, a economia parou no mundo, todo mundo ficou com muito medo e a economia, meu amigo, passou um baque gigantesco. E o que aconteceu com a Bolsa de Valores? Bom, a Bolsa de Valores que tinha ganho muitos frutos, a Bolsa de Valores que estava decolando, tinha tudo para 2020 continuar sendo um ano de glória, mas ninguém esperava esse evento. Foi algo pontual e que assustou o mundo inteiro, inclusive me assustou. Lembra que eu estava muito aportado, com um percentual muito grande em ações brasileiras. E aí o que aconteceu? A Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela desabou de 118 mil pontos para 65 mil pontos. Ou seja, todos os ganhos dos anos brilhantes de 2015 a 2019, a Bolsa devolveu tudo aí em poucas semanas. E a grande pergunta é, e se não tivesse acontecido a pandemia, o que ia acontecer com a Bolsa de Valores aqui no Brasil e com os meus próprios investimentos, que estava super aportado, né, com um percentual muito grande em ações aqui frente ao meu patrimônio? Bom, fato é que ninguém sabe, até porque o C não existe. Mas eu aprendi algumas lições muito valiosas que eu vou compartilhar com você. A primeira lição é que ter um bom caixa guardado pode ser aí uma ótima opção. Eu realmente
fiz ótimas compras porque eu guardei um dinheiro em caixa na renda fixa aqui no Brasil e aí quando surgiu boas oportunidades, eu realmente fui às compras e fui comprando ativos mais baratos. Mas eu ainda cometi um grande erro. Eu, como comentei aqui com você, tinha apenas 5% do meu patrimônio investido nos Estados Unidos. Imagine você que naquela época eu tinha 40% do meu patrimônio investido aqui no Brasil. E aí, meus amigos, o maior investidor, o melhor, o mais estrategista, pode apostar que também passou um suor impressionante, tá certo? Porque você vê o teu patrimônio, né, cair muito, né? Como eu falei aqui, a Bolsa de Valores caiu bastante, né? E você também vê o seu patrimônio cair bastante, porque eu estava com 40% investido em ações aqui no Brasil. Então, realmente, não foram noites muito agradáveis que eu passei. E aí eu percebi o quê? Que eu deveria ter investido mais nos Estados Unidos, porque lá nós temos uma bolsa de valores muito mais consistente, né, com menos volatilidade e historicamente vem mostrando bons resultados. E até porque nessa época, o dólar foi uma grande proteção para os investidores. E aí agora eu vou te explicar mostrando aqui no gráfico, né? O dólar em dezembro de 2019 estava cotado a R$ 4,05. E após os movimentos que a gente teve aí da pandemia, os investidores estrangeiros, o que eles fizeram? Eles voltaram lá para sua terra. Porque quando a gente tem um movimento de insegurança mundial, como foi esse, o que acontece? Os investidores que estão investindo no México, no Brasil, enfim, na Argentina, em países emergentes, digamos assim, eles começam a, opa, vamos voltar para nossa terrinha, vamos voltar para o nosso porto seguro, vamos esperar, né, as coisas acalmarem e aí sim depois a gente vê o que faz. Mas vamos voltar para onde? Vamos voltar lá para os Estados Unidos, vamos voltar lá para o Tesouro Americano, vamos voltar para o mercado americano em dólar, tá certo? Que realmente é uma moeda que mostrou uma boa proteção na época e eu vou te mostrar aqui na prática o que aconteceu. Então tá aí, ó, o dólar em dezembro de 2019 estava cotado a R$ 4,05, tá certo? Mas o dólar, ele disparou frente ao real, tá certo? Em 14 de maio de 2020, após alguns meses, o dólar estava cotado a R$ 5,86. E aí o que eu percebi? Que os meus 5% que eu tinha investido nos Estados Unidos ainda veio como uma proteção. Né? Porque, olha aí o dólar, ele subiu bastante nessa época, né? Então, os valores que eu tinha ali nos Estados Unidos me protegeram. Então, eu tive uma grande queda aqui no Brasil, mas por outro lado, eu tive uma proteção. E eu percebi que se eu tivesse um percentual maior nos Estados Unidos, essa proteção seria maior ainda em eventos como esse. Fora isso, a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, ela caiu muito menos aqui do que no Brasil, tá certo? Então, olha lá, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela caiu apenas 25% no mesmo período que a Bolsa de Valores aqui no Brasil caiu 50%. Ou seja, a Bolsa brasileira caiu o dobro da Bolsa dos Estados Unidos com essa confusão. E além do que, o dólar se valorizou. Então, imagine você que se eu tivesse ali pelo menos 20% do meu patrimônio nos Estados Unidos, eu teria sofrido muito menos. E aí, meus amigos, o que eu fiz? A partir do ano de 2020, eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de ter 30% pelo menos do meu patrimônio investido nos Estados Unidos. Então, todos os anos ali, todos os meses, eu fui sempre aumentando meus aportes nos Estados Unidos, até que hoje eu tenho 30% ali investido em ações, REITs, ETFs no mercado americano em dólar. E aí a grande pergunta que fica é, mas será que valeu a pena? É isso que eu vou compartilhar com você agora, mas antes de mais nada, já vem aqui em cima também, aperta o botãozinho de curtir, tá certo? E também se inscreva no canal Mestre da Riqueza, ativando todas as notificações aqui no sininho, tá legal? Faça parte do canal Mestre da Riqueza. Mas vamos lá, será que valeu a pena, né, investir nos Estados Unidos nesse período? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, que é a principal bolsa de valores do mundo, né, onde estão aí as 500 maiores e tradicionais empresas dos Estados Unidos e que também são as maiores empresas do mundo, tá? A bolsa de valores saiu de 2.300 pontos para 5.200 pontos em 2024. Isso em poucos anos, tá? Desde 2020 até 2024. Olha isso, uma valorização de 130% aqui nos últimos anos. E já avisando os chatos aí de plantão, vamos falar assim, poxa André, mas o dólar também caiu então de 5,80 para 5, tá? Mas aí a gente tá falando de uma valorização de 130% contra uma desvalorização da moeda
de apenas 13%. Então, já vamos quebrar aí os chatos de plantão só com esse argumento. E nós tivemos ações que se valorizaram muito mais do que o índice S&P 500, né? Como eu citei aqui no Brasil, nós tivemos ações que se valorizaram muito mais do que 3 vezes nessa recuperação aí que nós tivemos também. Mas, olha lá, Nvidia, por exemplo, que é uma empresa ligada à inteligência artificial, ela que produz chips, inteligência artificial depende muito de uma tecnologia para funcionar, a Nvidia é responsável por isso. E olha lá, ela se valorizou nos últimos anos 2.031%, uma belíssima empresa que nós temos nos Estados Unidos. Agora, quer um outro exemplo? A Apple, por exemplo, nos últimos 5 anos, também se valorizou 270%. Mais um exemplo que eu trago aqui, a Microsoft se valorizou 265% também nos últimos 5 anos. Então, realmente, eu trago alguns exemplos aqui para você que me fazem crer que sim, investir nos Estados Unidos em dólar, né, é uma grande vantagem, uma proteção também, tá? Frente ao real, frente ao Brasil, aos problemas que nós temos aqui, tá? E também nós temos grandes empresas que se valorizaram muito aí nos últimos anos e que futuramente eu acredito que vão continuar se valorizando, tá? Isso é o que eu acredito, não é uma recomendação, reforço isso aqui com você. Agora, nós estamos num momento muito importante na economia dos Estados Unidos, por quê? Lá eles estão com a inflação sob controle agora, tá? Então a tendência é que os juros americanos comecem a cair. Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, do Fed, lá nos Estados Unidos, já declarou que esse ano vai fazer alguns cortes na taxa de juros. E com isso, meus amigos, a renda fixa também vai pagar menos por lá e a tendência é que a bolsa americana flutue para cima, tá certo? Então, a gente tem ainda chance de maiores ganhos, é isso que eu acredito na bolsa de valores lá nos Estados Unidos. E aí você pode me perguntar, André, mas a bolsa de valores já valorizou bastante nos Estados Unidos nos últimos anos. Será que agora já não está precificado? E aí eu vou te falar o seguinte, tá? Nós vimos sim as empresas nos Estados Unidos se valorizar muito nos últimos meses, mas foram as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia realmente já saíram na frente aí com toda a questão de inteligência artificial, né, com a tecnologia super em alta. Mas as empresas de consumo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ainda estão para trás. Então tem muita empresa ainda que está desvalorizada, né? E com certeza com a questão aí da baixa de juros devem retomar para cima e nós temos grandes vantagens, inclusive nos REITs, que são os ativos imobiliários nos Estados Unidos, que vários deles se encontram em preços atrativos. E aí você vai me perguntar, mas por onde investir? Né? Morando no Brasil, eu consigo investir nos Estados Unidos? E eu te falo que sim. Hoje em dia está muito mais fácil investir nos Estados Unidos do que foi há 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos aí, por exemplo, a Nomad, né, que você tem atendimento 100% em português e eu sigo recomendando, até porque ela é parceira do nosso canal. Né? Hoje em dia, todo mundo já vem ouvindo falar da Nomad. Inclusive tem uma sala VIP para quem vai viajar para fora do país em Guarulhos. Sensacional para os clientes da Nomad. Então você pode parar lá, tomar o seu cafezinho. E detalhe, você pode abrir sua conta, como eu falei, tá certo? Com atendimento, com a plataforma toda em português e ainda por cima você terá aí uma abertura de conta lá na Nomad sem taxa de abertura e sem taxa mensal de manutenção. E o legal é que você consegue comprar dólar muito mais barato do que você encontra aí pelo mercado. E para quem está começando a investir, é muito importante também economizar o quê? Na corretagem. Né? Porque às vezes você está com pouca grana para começar a investir no começo e se você ficar pagando corretagem, vai te atrapalhar. Lá na Nomad, você também está sem taxa de corretagem para investir nas maiores empresas do mundo. E uma dica legal, tá? Para quem faz compras pela internet, em sites aí estrangeiros ou para quem gosta de viajar, peça o seu cartão de débito da Nomad, tá? Que você vai economizar muito na questão da compra do dólar. O IOF também é mais barato do que os cartões aqui brasileiros e ele é aceito em mais de 180 países aí pelo mundo. Então é isso aí. Com $1 você já consegue começar a investir lá na Nomad. Eu vou deixar o meu cupom aqui, que é o MESTRE, tá certo? Quando você abrir sua conta, insira o meu cupom que você vai estar ajudando o nosso canal e além do que você vai estar participando aí da chance de ganhar um super cashback. Ao fazer a sua primeira operação de câmbio em até 15 dias, você pode ganhar até $20 de cashback. Então utilize o cupom MESTRE, tá certo? O cupom vai estar aqui embaixo também e o link de abertura de conta, usa o que está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.